Olá pessoal, uma boa noite a todos e a todas, a todos os meus caros e caras alunos e alunas inscritos na disciplina Direito Penal 2. Boa noite também a todos os amigos internautas que nos acompanham através da rede social Facebook. Lembrando que esta aula não está sendo transmitida ao vivo em razão de problemas na conexão aqui no nosso campus Caicó, aqui no SERES da UFRN. Mas a aula está sendo gravada e será postada posteriormente, ainda na noite de hoje, na minha linha do tempo, naquela rede social e também no nosso grupo Direito Penal UFRN. Pessoal, na aula de ontem nós tratamos de dois aspectos particularmente interessantes e associados entre si dentro da teoria geral da pena. Nós falamos a respeito dos fenômenos jurídicos. Concluímos o concurso de crimes, tratando do chamado crime continuado, espécie de concurso de crimes prevista no artigo 71 do nosso Código Penal, e tratamos também da questão do erro na execução e do resultado diverso do pretendido, dois temas intrinsecamente relacionados, sendo que o erro na execução relaciona-se particularmente à pessoa, é a chamada aberratio ictus, quando há o erro no tocante à pessoa que vem a ser alvo da prática criminosa, e o resultado diverso do pretendido, por sua vez, diz respeito ao cometimento por parte do agente de uma prática delituosa diferente daquela que ele objetivava, certo? É essa a diferença fundamental entre esses dois institutos jurídicos. Aos amigos e amigas que não nos acompanharam na noite de ontem, eu sugiro que assistam a nossa videoaula e recapitulem esses dois temas que foram tratados na aula de ontem, né? Esses três temas, melhor dizendo: a conclusão do assunto concurso de delitos e os assuntos relativos aos temas erro na execução e resultado diverso do pretendido, né? Temas esses correspondentes ao ponto de número 6 do nosso plano de curso, a disciplina Direito Penal 2. Na noite de hoje nós vamos tratar a respeito dos limites das penas e do concurso de infrações penais para fins de apenamento. Lembrar aqui a vocês que nós estamos nos enveredando pelo terceiro tema objeto dessa nossa segunda unidade, né? Lembrando aqui que nós já estudamos o assunto relativo ao concurso dos crimes, né? Estudando os sistemas doutrinários adotados para a compreensão desse fenômeno jurídico, quando a prática de dois ou mais delitos, podendo ser, inclusive, classificado o concurso de delitos como concurso material, concurso formal ou crime continuado, né? Esta última espécie vista por nós na aula de ontem, no começo da aula de ontem. Vimos também a questão do erro na execução e a questão do resultado diverso do pretendido, e hoje entramos no terceiro tema da segunda unidade, sétimo ponto do nosso conteúdo programático, a questão dos limites das penas e do concurso de infrações. Na próxima aula, estudaremos a questão da suspensão condicional da pena, onde aprazaremos também na próxima aula já a nossa segunda avaliação, certo? Gente, mas sem mais delongas, passemos ao estudo do tema objeto da nossa aula de hoje. O artigo 75 do Código Penal Brasileiro, ele estabelece uma disposição interpretada de forma muito equivocada por aqueles que não são conhecedores
na nossa norma penal, inclusive por alguns órgãos e profissionais de imprensa, que delimita o tempo máximo que alguém pode cumprir, poderá passar cumprindo uma pena privativa de liberdade. O que é que diz o artigo 75 do Código? O retromencionado dispositivo penal traz a seguinte disposição normativa, pessoal. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. O parágrafo 1º, a lista está rodando, minha cara Rafaela. O parágrafo 1º daquele artigo 75 trata da seguinte disposição: quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 anos, devem ser elas unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Na sequência, o parágrafo 2º daquele dispositivo do artigo 75 diz que, sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. Pois bem, pessoal, vamos lá. Primeiramente, é necessário que nós nos recordemos de uma disposição de ordem essencialmente constitucional, contemplada pelo nosso legislador constituinte na Constituição Federal de 1988. A nossa Magna Carta, ela traz, eu peço a vocês, por favor, bastante atenção, em seu artigo 5º, inciso 47, a seguinte disposição: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Muito bem, pessoal. Analisando-se essa disposição constitucional contida nesse inciso 47 do artigo 5º da nossa Magna Carta, nós percebemos que o legislador constitucional brasileiro optou pela adoção da vedação a penas de caráter perpétuo, certo? Existem dois objetivos, existem duas razões precípuas, duas razões fundamentais que alicerçam essa opção feita pelo legislador constituinte de 1988, no que diz respeito à vedação, entre outras espécies de pena, as penas de caráter perpétuo. A primeira delas diz respeito a questões de ordem humanitária. A pena de prisão perpétua no Brasil, ela foi vedada pela Constituição, porque, segundo o entendimento adotado pelo nosso legislador constituinte, a pena de prisão perpétua, ela fere a dignidade da pessoa humana. Por outro lado, existe outro aspecto que foi sopesado pelo legislador constituinte no tocante à vedação desse tipo de reprimenda, desse tipo de pena em nosso ordenamento jurídico constitucional. O sistema jurídico penal brasileiro, ele vislumbrou no tocante ao instituto jurídico da pena um caráter dúplice, conforme nós já vimos no começo desse semestre. A pena, por um lado, possui um aspecto retributivo. A pena, ela significa uma retribuição que a sociedade, uma retribuição que o Estado oferece àqueles que se enveredaram pela senda pantanosa do crime. Aqueles que se desvirtuaram do ordenamento jurídico penal vigente devem ter, em contrapartida a essa sua conduta, a prática de um fato típico, ilícito e culpável, a imposição de uma sanção penal, a imposição de uma pena que sirva como
uma recompensa às avessas pelo mal feito praticado pelo agente. Paralelamente a isso, há também outro caráter, outra característica, outra natureza essencial ao Instituto Jurídico da Pena. Trata-se da questão da prevenção. Só recapitulando esse assunto, vocês com certeza estão mais do que familiarizados com essa temática. Por outro lado, nós temos na pena uma natureza preventiva. Tanto no aspecto individual, e aí nós temos o fato do indivíduo que foi submetido a uma sanção penal ser afastado da sociedade por um período, evitando que durante esse período ele cometa novas infrações, quanto no sentido da ressocialização, da reintegração do indivíduo ao tecido social. A reintegração do indivíduo à boa convivência entre os seus pares. Por outro lado, nós temos também, no tocante a essa segunda finalidade, essa segunda função, essa segunda característica da pena, a prevenção no sentido geral, no sentido coletivo, no intuito de dissuadir aqueles que, porventura, pensem na prática criminosa a fazê-lo, certo? Dissuadir a ideia do crime da mente de eventuais futuros delinquentes, certo? Tendo em vista que a partir do momento que a ciência de que um dos seus pares, que alguns dos seus pares foram submetidos à sanção penal e estão efetivamente cumprindo a pena, faz com que o indivíduo pense 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, antes de cometer um delito, certo? No tocante à finalidade preventiva da pena, sob o aspecto individual, sob o aspecto do indivíduo que está a cumprir uma determinada reprimenda, aquela faceta, sem sombra de dúvida, mais importante, consiste na questão da ressocialização. A pena, além de ser uma retribuição da sociedade pelo ilícito praticado pelo agente, além de servir como um desestímulo para que as outras pessoas venham a delinquir, deve servir também como um meio de reintegrar o indivíduo à sociedade, ressocializando, fazendo com que aquele que incorreu pela vereda do crime não mais o faça em oportunidades posteriores. Evidentemente que uma pena de caráter perpétuo não satisfaz a essa finalidade. A partir do momento que o indivíduo que restou condenado a uma pena privativa de liberdade para toda a sua existência, não terá o menor interesse em se ressocializar. Nesse sentido, o legislador constitucional optou pela vedação das penas privativas de liberdade que tem caráter, que tem natureza perpétua. Muito bem. Em observância a esse preceito de ordem constitucional, o legislador penal brasileiro, neste artigo 75, ora estudado, vedou, nos exatos termos deste artigo 75, as penas, a imposição, aliás, o cumprimento, a imposição não, o cumprimento de penas num quanto superior a 30 anos. Por quê? Tendo em vista o fato que a Constituição Federal veda explicitamente a imposição de pena de caráter perpétuo, certo? Não
haveria possibilidade lógica para alguém condenado a uma pena superior a 30 anos, certo? De algum dia deixar de cumprir essa pena, certo? Ou seja, o primeiro aspecto que foi sopesado pelo legislador penal brasileiro para proibir o cumprimento de penas privativas de liberdade superiores a 30 anos foi justamente a disposição constitucional que veda a aplicação de pena de caráter perpétuo. Porque não haveria possibilidade lógica nenhuma se porventura o legislador penal brasileiro não tivesse encartado esse dispositivo dentro da norma penal, de o sentenciado condenado por diversas infrações penais a algum dia objetivar o alcance da sua liberdade. O sentenciado passaria o resto de sua vida na prisão, que obviamente importaria numa pena de caráter verdadeiramente perpétuo. Imaginem só, meus caros amigos e minhas caras amigas, um determinado cidadão que fosse condenado pela prática de 30 homicídios. Vamos pegar a pena mínima para o crime de homicídio, 5, 6 anos. Que obviamente ele não pegaria a pena mínima, né? Porque na dosimetria da pena, como vocês todos sabem, a reincidência constitui circunstância agravante, né? Mas vamos supor, se eu pegar 6 anos de cada pena, 30 vezes 6, 180 anos, certo? Vamos fazer o cálculo aí em concurso material de delitos. Ele estaria, obviamente, fadado a passar o resto de sua existência na cadeia. E foi esse o primeiro aspecto que o legislador penal brasileiro levou em consideração quando esculpiu essa norma do artigo 75. Há também um segundo aspecto que foi levado em consideração por parte do legislador penal ao vedar a imposição de sanções penais superiores a 30 anos. Foi a questão justamente do princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da humanidade, no sentido de que a Constituição Federal, aderindo a esse princípio, certo? Tornou sem sentido o encarceramento pelo resto da vida do indivíduo, sem qualquer esperança de um dia ele ser colocado em liberdade, o que comprometeria a finalidade ressocializadora da pena, certo? Ou seja, esse dispositivo do artigo 75 é uma consequência lógica dessas duas opções feitas pelo legislador penal: a vedação de penas de caráter perpétuo e a adoção do princípio da dignidade da pessoa humana, certo? Bem como a questão da satisfação à finalidade ressocializadora da pena. Porque se o indivíduo for condenado a uma pena privativa de liberdade de natureza perpétua, o único objetivo que ele vai ter é fugir. Ele não vai ter nenhum objetivo de se ressocializar. E dentro do sistema progressivo, utilizado não apenas pelo nosso ordenamento jurídico penal, mas pelo ordenamento jurídico penal da esmagadora maioria das democracias ao redor do mundo, a pena só faz sentido se houver uma progressão em etapas. Mesmo em alguns países em cujos ordenamentos jurídicos admitem a pena de prisão perpétua, existe a possibilidade de liberdade condicional. Na maioria dos estados democráticos que admitem a sentença de prisão perpétua, existe a possibilidade condicional.
inclusive em alguns estados americanos, que muita gente cita, na maioria das vezes sem conhecimento nenhum, os Estados Unidos como uma referência. Um argumento que eu sempre utilizo, e que é frequentemente utilizado pela doutrina e pelos detratores da pena capital, da pena de morte. Os estados americanos que possuem as penas mais graves, as penas mais rigorosas, são justamente os mais violentos, incluindo aí a pena de morte. Texas, Califórnia. Os estados proporcionalmente mais violentos dos Estados Unidos da América são aqueles que admitem a pena de morte. O que torna totalmente sem razão de ser o argumento de que a pena de morte ou a pena de prisão perpétua serviria para diminuir, para afastar o problema da criminalidade. E aí eu cito, como eu sempre gosto de fazer, o grande Marquês de Beccaria, o grande Cesare Bonestana, um aristocrata italiano, que já no século XVIII, a sua brilhante obra dos Delitos e das Penas, um livro que todo estudante de direito deveria ler. Todo estudante ou todo bacharel em direito deveria ler. É um livro pequeno, de leitura fácil. Quem já leu certamente vai me dar razão, em que foram traçadas as diretrizes básicas e elementares do direito penal e do direito processual penal contemporâneo. Beccaria já dizia no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, que não é, Beccaria, que é o grande expoente do iluminismo penal, não é a intensidade da pena, o tamanho da reprimenda que afasta a ideia do crime da mente do criminoso, mas sim a certeza da sua efetividade, da sua aplicação. Ninguém que comete um crime calcula, se eu fizer isso, eu vou pegar tanto, se eu não fizer, eu vou pegar... Ninguém faz isso. Mas se o Estado promover políticas públicas, e isso eu falo tanto no sentido da administração quanto no sentido da jurisdição, tanto no exercício da função administrativa do Estado quanto no exercício da função jurisdicional. Políticas públicas que se destinem a, de maneira implacável, combater a questão da criminalidade, claro que o indivíduo vai pensar, rapaz, eu não vou fazer isso não, porque senão eu posso acabar sendo alvo de uma sanção penal. Não vou fazer isso, senão eu vou ser preso. Muito mais eficaz no combate ao crime é a certeza de que o agente que se enveredar pelo caminho da delinquência irá sofrer as consequências adversas dessa sua opção. Mas vamos lá. No tocante à questão dessa disposição contida no artigo 75 do Código, parte significativa da doutrina entende que, em que pese a adoção do legislador constitucional brasileiro do princípio da dignidade da pessoa humana e da vedação à pena de caráter perpétuo, também não se pode negligenciar o fato de que existem agentes que efetivamente são merecedores da aplicação de sentenças em muito até superiores aos 30 anos, tendo em vista o desvalor com o qual esses agentes enxergaram o ser humano, no sentido de que há pessoas que não tiveram o mínimo escrúpulo, o menor cuidado de preservar os mais elementares, os mínimos direitos e valores inerentes à sociedade humana. Parte da doutrina inclina-se por fazer oposição a essa opção feita pelo nosso legislador penal, interpretando que
a determinados indivíduos que, pelo seu grau de desumanidade, que pelo seu grau de desprestígio aos direitos humanos, de desvalor para com, sobretudo, o direito à vida, seriam realmente merecedores de sanções penais que até fossem superiores aos 30 anos de reclusão, certo? Existe essa divergência doutrinária. A doutrina cita alguns casos, entre eles o famoso bandido da luz vermelha, criminoso paulista, que nos anos 60 aterrorizou a capital daquele estado. Ele promovia roubos a residências, ficou conhecido como bandido da luz vermelha porque ele usava uma lanterna vermelha. E em diversas dessas oportunidades, ele praticou, além do delito contra o patrimônio, do crime contra a propriedade, consubstanciado no artigo 157 do Código Penal, o crime de roubo, também crimes contra a dignidade sexual, crimes de estupros e crimes contra a vida, crimes de homicídios, né? E ele foi condenado a uma pena superior a 330 anos de reclusão. Ele foi solto em 1997 e, sem a devida assistência nem do Estado, nem da família, ele acabou envolvendo-se em outras situações delituosas e terminou por ser assassinado poucos meses após sair da prisão, certo? Ou seja, nota-se que existe uma falta de estrutura do aparato estatal para recepcionar os egressos do sistema penitenciário, certo? Tornando a execução da pena absolutamente inócua no tocante à questão da ressocialização, né? Mas, em que pese a divergência doutrinária no tocante a essa questão, o certo é que o legislador penal brasileiro adotou essa opção, certo? Impondo esse limite das penas, esse limite legal de 30 anos nos termos do artigo 75 do Código, fundamentando essa opção legislativa nos dispositivos constitucionais já mencionados na aula de hoje, né? Que seria inócuo a Constituição proibir a pena de prisão perpétua e o Código Penal eventualmente prevê a possibilidade de indivíduos serem submetidos a sanções superiores a 30 anos. Esse limite de 30 anos, inclusive, gente, do ponto de vista prático, do ponto de vista objetivo, é extremamente difícil, e eu confesso a vocês que eu nunca vi, e já se vão aí quase 19 anos advogando na seara penal, eu, francamente, nunca vi ninguém ter cumprido uma pena de 30 anos de reclusão. Nunca vi. A qualidade de vida na penitenciária brasileira é das mais terríveis. E a expectativa de vida, logicamente, tanto em razão de tratar-se o ambiente de uma penitenciária, de um CDP, de um local de aprisionamento, ambiente naturalmente muito perigoso, além disso, há também a questão da insalubridade, da falta de respeito à dignidade humana, no sentido de que há privação de vários outros direitos, além do direito à liberdade. Não se trata, ao contrário do que os adeptos do sensacionalismo penal gostam de fazer crer, de passar a mão na cabeça de vagabundo. Pelo contrário, quem correu pela senda do crime tem que energicamente ver-se alcançado pela norma penal criminadora. Ocorre que o único direito que o Estado pode subtrair do indivíduo condenado a uma pena privativa de liberdade é o próprio direito à liberdade. Todos os demais direitos devem ser respeitados. Mas se o Estado não respeita os direitos nem das pessoas que naturalmente
levam sua vida sem transgredir o ordenamento jurídico penal, que dirá, entre aspas, cidadão de bem. Eu tenho muito cuidado ao utilizar essa expressão. Hoje essa expressão parece retratar justamente o contrário, né? Haja vista certos cidadãos de bem que as mídias noticiam autores, alguns, das mais infames e torpes barbaridades, né? Então, muito cuidado. Parece que essa expressão hoje ela tem um tom irônico, parece que ela quer dizer justamente o contrário, né? Mas enfim, se o chamado cidadão de bem não é respeitado em seus direitos, não é respeitado na sua dignidade como pessoa humana, que dirá aquele que se encontra custodiado pelo Estado, cumprindo uma sanção penal, né? De modo que, na prática, esse limite das penas, que se trata de um corolário, de uma consequência da norma constitucional, certo? Que proíbe, que veda a imposição de penas de caráter perpétuo, é de aplicabilidade muito difícil, muito pouco provável, certo? Muito pouco provável. A questão da unificação das penas, gente. De acordo com o que reza o parágrafo 1º do artigo 75 do Código, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade superiores a 30 anos, essas penas devem ser unificadas no escopo de atender este limite. O que significa esta unificação? A unificação das penas é a transformação de várias penas em uma só, certo? Várias penas são unificadas e transformadas em uma, inclusive para satisfazer as finalidades, meninas, satisfazer as finalidades da execução da pena, como por exemplo, minha cara Tereza, a questão da progressão de regime, certo? Aí vem uma dúvida, professor Mário, havendo a unificação das penas, diante desse limite a qual faz alusão o caput do artigo 75 do Código Penal, como é que você faz um cálculo para a progressão de regime? Levando-se em consideração o quantum total da pena, vamos supor, o indivíduo seja condenado a 120 anos. Supor, é condenado a 6 penas por homicídio qualificado, cada uma de 20 anos, em concurso material de delito, somas, como vocês todos já sabem, e chega-se ao quantum de 120 anos. Obviamente, em observância ao que diz o artigo 75 do Código, o cumprimento da sanção penal limita-se a 30 anos. Aí como é que se faz o cálculo da pena para a progressão de regime? A lei omissa. E aí a gente vai se valer do que diz a jurisprudência. A jurisprudência pátria dominante diz que deve ser levado em consideração o quanto total da pena, e não o patamar de 30 anos estipulado como limite das penas pelo artigo 75. Assim, o indivíduo que fosse condenado a 120 anos de reclusão, por exemplo, por ter sido condenado em concurso material por 5 penas, apenas um exemplo, 5 penas de homicídio qualificado, cada uma delas a 20 anos, poderia progredir para o regime, obviamente, vocês sabem, né, condenado a pena superior a 8 anos, se primário for, cumpre inicialmente em regime fechado, né? Se não for primário, se for reincidente, em regra, o início da pena será no regime fechado. Mas há a possibilidade, isso foi até objeto da nossa prova, há a possibilidade, certo? Há a possibilidade do início da pena se dá no regime aberto ou mesmo semi-aberto, se as circunstâncias pessoais inerentes ao caso concreto, assim o recomendarem, né? Mas em regra,
Vocês sabem que o condenado a pena superior a 8 anos de reclusão, se não reincidente, cumpriu fechado. Aí, nesse caso, o sujeito condenado no concurso material a 120 anos de reclusão por 6 penas de homicídio qualificado, cada uma delas a 20 anos, certo? Como é que se calcula? Alguém lembra? Como se trata de crime hediondo, certo? A progressão para o regime semiaberto se dá, pessoal, com 2/5 do cumprimento da reprimenda, certo? Você vai pegar esses 120 anos, 120 dividido por 6, 20, certo? Ou, dividido por 5, desculpe-me. Você pega 120 dividido por 5, você tem 60, né? Ou 60. 24. 120 dividido por 5, você tem 24. Aí você soma por 2. Aí você vai ter 48 anos, pessoal. Aí você vai ter 48 anos. Por que por 2? 2/5, né? Pronto. Você pega 120, divide por 5, dá 24. 24 vezes 2, 48. O indivíduo poderá progredir de regime com 48 anos de cumprimento de pena. Mas, professor, não tem o limite das penas do caput do artigo 75? Tem. Então, ele vai cumprir a pena integralmente no regime fechado. Esse é o entendimento jurisprudencial dominante, certo? Embora exista uma corrente minoritária na doutrina e na jurisprudência que interprete que, para fins de execução penal, sobretudo no tocante à questão dos incidentes processuais inerentes à execução, como o pedido de progressão de regime, certo? Deverá ser levado em consideração o limite dos 30 anos, o que nessa situação hipotética, faria com que o sujeito cumprisse 12 anos, né? Seriam 2/5 de 30 anos. Mas esse entendimento ele é minoritário, certo? Quando é que acontece, pessoal, esse fenômeno da unificação das penas? Quando é que se dá a unificação das penas? A unificação das penas pode ocorrer em 2 situações. Primeiramente, por razões de política criminal, para se evitar o cumprimento de uma pena de caráter perpétuo, o nosso sistema penal adotou essa pena máxima de 30, esse quantum máximo, aliás, esse limite máximo de 30 anos. Né? Segundo, pode haver essa unificação das penas para satisfazer a adequação de tipicidade nos casos em que restou configurado o fenômeno do chamado crime continuado, certo? Mas, pela aplicação das regras inerentes ao crime continuado, vocês lembram que o crime continuado, de acordo com o que reza a aula de ontem, né? Ainda deve estar fresquinho na memória de vocês. Pelo caput do artigo 71, no crime continuado, certo? É aplicada a regra inerente ao sistema da exasperação. Pega-se uma pena, no caso a maior, ou se iguais a apenas uma, certo? E se utiliza de um plus, de 1/6 até a metade, certo? Salvo nas situações em que, utilizando-se a regra do princípio da exasperação, do sistema da exasperação, a pena acaba saindo maior do que se porventura houvesse a aplicação do concurso material, né? Do concurso material, lá do artigo 68. Aí o que é que acontece? Utiliza-se a regra do parágrafo 1º do artigo 71, ao concurso material benéfico. Soma-se as penas através do sistema do cúmulo material, ao invés de se adotar o sistema da exasperação, certo? Quando restar a pena, pelo cálculo, levando em consideração o sistema da exasperação, for maior do que a pena no concurso material de delitos, certo? Bom, como é que se dá essa adequação de tipicidade nos casos de crime continuado? Essa unificação, ela se dá somente para fins de cumprimento da pena, certo? Não se aplicando, inclusive, para benefícios
Lembrem aqui, pessoal, para ninguém andar dizendo que o sujeito matou não sei quantos e tá, poucos anos depois estava solto. Isso aí eu não admito em bacharel ou acadêmico de direito. Eu admito aí em Datena. Não, Datena dá, né? Entendeu? Mas em vocês eu não admito não, certo? A unificação das penas, certo? Ela se dá tão somente para fins de cálculo no tocante ao cumprimento da pena, não interferindo em benefícios como livramento condicional, remissão, progressão de regime, entre outros, certo? Inclusive, gente, o Supremo aderiu à tese doutrinária acolhida pela jurisprudência majoritária e editou uma súmula que diz o seguinte, prestem atenção: a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal não é considerada, olha, súmula do Supremo, não é considerada, súmula 715, para quem quiser conferir, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução, certo? Pessoal, a questão da competência para proceder a esse procedimento da unificação das penas. A competência, a teor do que reza a lei de execução penal, vai ser do juízo da execução, o juízo onde estiver sendo cumprida a sanção penal, certo? Pessoal, e se houver uma nova condenação? Como é que se dá essa questão da nova condenação e unificação das penas? Deixa eu explicar para vocês. Se porventura sobrevir uma condenação por fato posterior à unificação das penas. O sujeito foi condenado, a pena passou dos 30 anos, houve a unificação e depois ele foi condenado, certo? Se fará uma nova unificação, desprezando o período que o agente encontrou-se cumprindo a pena privativa de liberdade, certo? O agente é condenado por fato posterior, despreza-se o tempo já cumprido pelo réu, certo? Para obedecer esse limite de 30 anos. Por exemplo, o sujeito está cumprindo pena de 25 anos. Vamos supor pelo crime do parágrafo 3º do artigo 157, o crime de latrocínio, ou roubo qualificado pelo resultado morto, certo? E aí ele comete outro crime, um crime de homicídio, e é condenado a uma pena de, digamos, 20 anos. Está 45, despreza-se os 15 e ele terá que cumprir 30 anos, certo? Muito bem. Com 5 anos de cumprimento da pena, ele pratica outro crime de homicídio, pega mais 20 anos. Despreza-se esses 5 anos que ele cumpriu, pega-se 25, soma-se com mais 20 e unifica-se a pena novamente, certo? A unificação, nesse sentido, ela objetiva impedir que o agente cumpra mais 30 anos, entendeu? Ou seja, a unificação é levada em consideração o que ele já havia cumprido, soma-se uma unificação com a unificação com a nova pena, faz-se uma nova unificação e despreza-se o quanto de pena privativa de liberdade que ele já tiver cumprido, certo? Outro aspecto interessante, a questão do réu que vem a evadir-se ao cumprimento da execução da sentença penal condenatória unificada, né, das penas unificadas. A questão da fuga do réu e a unificação das penas. Em caso de fuga do condenado do estabelecimento prisional, esse limite de 30 anos deve ser contado a partir do início do cumprimento da pena e não de sua eventual recaptura, certo? Em outras palavras, a fuga não interrompe a execução da pena privativa de liberdade, provoca apenas a sua suspensão. A partir do momento que ele for recapturado, ele terá que cumprir tudo de novo, certo? Vamos supor, o sujeito foi condenado a uma pena unificada nesse limite legal de 30 anos, fugiu, certo? E não cumpriu nem um dia, certo? Apenas o cumprimento da sanção estará suspenso. Se 10 anos depois ele for preso, terá que cumprir os 30 anos, certo? Terá que cumprir na íntegra os 30 anos. Se ele fugiu com 5 anos, fugiu da cadeia com 5 anos, certo? E ele for recapturado,
terá que cumprir mais 25 anos de reclusão, certo? Dentro desse patamar de 30 anos estabelecido pelo artigo 75 do nosso Código Penal. Pessoal, só para nós terminarmos a aula de hoje, vamos tratar aqui um tema bem curtinho, a questão do concurso de infrações. Lembrando que essa aula, pessoal, para o pessoal que precisou sair mais cedo, ela está sendo gravada e vai estar tanto no grupo Direito Penal UFRN, quanto na minha linha do tempo no Facebook. Questão do concurso de infrações. O artigo 76 do Código traz a seguinte disposição legal. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. O que significa isso? Dentro de uma ordem de execução das penas, de acordo com o que reza, lá o artigo 69 do Código, lembrem-se, havendo, não sei se vocês se recordam, pena de reclusão e detenção, aplica-se primeiro a de reclusão, posteriormente a de detenção. Existe outra disposição lá no artigo 681 do CPP que trata disso também, certo? E esse dispositivo aqui desse artigo 76 que nós estamos estudando agora. Havendo um concurso de infrações, executar-se-á primeiro a pena mais grave, devendo posteriormente ser cumprida a mais branda. Assim, por exemplo, havendo concurso material de 2 delitos, um deles suscetível de ser apenado por uma pena de reclusão e outro por uma pena de detenção, certo? O agente deverá cumprir inicialmente a pena de reclusão, certo? Para depois cumprir a pena de detenção. Ou então, um outro exemplo, vamos supor, o agente é condenado em um concurso material por um crime e uma contravenção. Ele deve cumprir primeiro a pena relativa ao crime, para depois ver executada a pena relativa à contravenção penal, pessoal. Gente, alguma dúvida, pessoal? Meus amigos, então vamos dar por encerrada essa nossa aula de hoje, onde debatemos acerca dos temas limite das penas e concurso de infrações. Na próxima aula, nós abordaremos o tema suspensão da pena, 8º ponto do nosso conteúdo programático de Penal 2. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, que Deus os abençoe e até a próxima aula.